Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado, os jogadores do Benfica para o ano vão jogar o dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Bem-vindos a mais uma edição do Scout Talks. O meu convidado desta semana é Luís Pimenta, treinador de futebol, 39 anos de idade e é atualmente selecionador de sub-19 da Noruega. Luís, bem-vindo e, antes de mais, obviamente, agradecer por ter aceitado o convite da ProScout para estar aqui à conversa comigo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de futebol e, sobretudo, quando é em Portugal, estar de volta às raízes e fazer um touchdown no contexto português. Sabe sempre bem. Eu acredito que para quem está longe do seu país, até falar com pessoas estranhas, portuguesas, é sempre bom. Sem dúvida. Vamos então começar pelo início da sua carreira. Como é que se dá todo o processo até decidir Luís Pimenta vai ser treinador de futebol? Bem, a decisão não vem assim de um momento para o outro. Há a decisão de apostar nessa área, há a decisão de investir nessa área, daí realmente ser treinador de futebol. Depois há muito investimento e há também, logicamente, um certo fator de sorte e algumas coincidências, pessoas que se vão conhecendo pelo caminho. No meu caso, eu já cresci, eu saí de Portugal, tinha 5 anos, cresci no Luxemburgo. E depois só voltei para Portugal quando foi para a universidade, para a Faculdade de Universidade Humana. E depois do curso que tirei em Portugal, tirei outro em Liverpool, em Science and Football. E aí conhecia uns treinadores noruegueses que depois, quando eu já estava de regresso em Portugal e estava na formação do Belenenses, recebi o convite para entrar numa equipa técnica norueguesa. E foi aí que, entretanto, passei para o contexto da Escandinávia, onde por enquanto, já cá estou há quase 10 anos. Pronto, era essa a minha questão, como é que tinha surgido a oportunidade de ser treinador adjunto na Noruega. E aproveito então para perguntar como é que foi essa primeira experiência na Noruega, a chegada, o impacto, conhecer uma nova realidade distinta acredito eu, da que estava habituado e da que é a realidade portuguesa. Foi boa. Lá está, esses dois treinadores que conheci em Inglaterra convidaram-me várias vezes, por via da Associação Treinadores de Futebol na Noruega, a participar em seminários em Oslo, enquanto eu trabalhava em Portugal. Por isso o contacto foi-se mantendo. Depois, em várias conversas com eles, partilhávamos muitas ideias. E quando um deles assumiu num clube da segunda divisão norueguesa, perguntou-me se eu estaria interessado no final dessa época entrar na equipa técnica. Houve uma primeira viagem para conhecer o contexto do clube. Estive cá cerca de 10 dias com o clube, participar nos treinos, a conhecer as ideias deles, agora mais numa perspectiva prática do dia-a-dia. E correu tudo bem e ficámos com um princípio de acordo para o final da temporada. Essa temporada acabou por correr muito bem com o clube. O clube foi campeão da segunda divisão e por isso quando eu entrei, eu vim
eu vim em outubro e a época acaba em novembro. Cá a época vai de janeiro a novembro, por causa, logicamente, do frio. Por isso, quando eu cheguei, tinha o clube acabado de subir e era para planear já o próximo ano na primeira divisão norueguesa. E depois como é que se dá a transição de treinador adjunto para treinador principal? Bem, eu quando vim para a Noruega e quando fui para esse clube, o Onafoss, eu estava tanto como adjunto na primeira equipa como principal dos júniores. Ficámos 2 anos na primeira divisão, foi um bom trabalho porque esse clube nunca se tinha mantido e foi a primeira vez que conseguimos manter o clube na primeira divisão. E depois o treinador principal saiu no final do contrato e acabou por assumir nos sub-21 noruegueses. Foi sem dúvida, um bom passo. E aí depois era a decisão se eu continuava. Tive várias ofertas, uma delas que me interessou foi do Kongsvinger, um clube que é um histórico do futebol norueguês, mas teve uns problemas financeiros e, entretanto, tinha descido para o 3º escalão. E tinha um projeto muito forte para voltar a subir. Eu, entretanto, com os 2 anos que já tinha de futebol norueguês, já conhecia o contexto do clube, já acabei por assumir no Kongsvinger e subimos da 3ª para a 2ª divisão no primeiro ano. E no segundo ano fomos ao play-off de subida para a 1ª divisão e fomos à final da taça. Por isso foi um pouco por coincidência os timings das ofertas e da saída do treinador que me tinha convidado para vir para o contexto norueguês, mas felizmente correu tudo bem. E por isso é que a aventura se tem continuado cá, porque entretanto uma pessoa vai ganhando a experiência neste contexto, vai conhecendo a cultura muito melhor, aprende a língua e as bases para possivelmente ter sucesso no futuro ganham outras raízes. E achei correto continuar a apostar neste contexto. Uhum. Fala e bem, antes de avançar para a minha próxima questão, porque também me parece pertinente e não queria deixar escapar, que é a questão da língua. Neste momento já domina totalmente a língua? Sem dúvida, sem dúvida. Já domina há uns anos. Eu invisto forte sempre nessa área porque acho que é fundamental uma pessoa acompanhar os programas desportivos, acompanhar as notícias, acompanhar para não só no contexto de futebol estar a par dos acontecimentos, mas também a nível social, a nível cultural, conhecer o país, conhecer as normas, conhecer a maneira de pensar e sem aprender a língua há muitos entraves. Por muito que cá o nível inglês nos clubes e em muitos clubes o dia-a-dia é em inglês, porque há muitos jogadores nos plantéis que logicamente não falam norueguês, por isso a língua usada no contexto de clube é muitas vezes o inglês. Agora, logicamente, no contexto de seleção é tudo em norueguês. Claro, claro. E para quem não acompanha o futebol nórdico e, sobretudo, neste caso, o futebol norueguês, como é que se pode definir e explicar o futebol norueguês? Bem, se partimos do princípio a reputação ou a ideia que as pessoas no resto do mundo ou no resto da Europa têm do futebol norueguês, é uma ideia bastante errada, que vem de uma base certa, mas entretanto ficou errada. Ou seja, as pessoas imaginam o futebol norueguês como um futebol muito direto, muito combativo, e era assim sobretudo nos anos 90. Entretanto apareceram outros desenvolvimentos, e que no futebol norueguês foi um investimento em sintéticos, ou seja, tanto na primeira como na segunda divisão, muitos clubes têm o estádio com sintético, porque ajuda por causa do clima, porque ajuda a nível de recursos financeiros e da logística toda, e aí fez com que nos últimos 10, 15 anos novas gerações aparecessem muito mais técnicas, muito mais adaptadas a um futebol moderno. Por isso é que se vê hoje em dia resultados disso com
com jogadores com outras características já apareceram, como Martin Odegaard, que tem uma técnica acima da média, como um Haaland, que está no Dortmund, que também, apesar de ele ter um físico que também adapta para um futebol muito direto, ele tem também competências técnicas muito boas e por isso quem tem uma ideia pré-definida do futebol nórdico, e neste caso norueguês, e depois chega cá e realmente vê os jogos, fica bastante estupefacto que são dois mundos à parte. E mesmo em termos de infraestruturas, como é que os clubes estão dotados ao nível, neste capítulo, portanto, das infraestruturas? Bem, há uma heterogeneidade grande, não é? Primeiro temos que ter a noção que as cidades norueguesas são bem mais pequenas do que em muitos outros países, ou seja, tendo em conta, por exemplo, a capital, Oslo tem 650 mil habitantes. Para uma capital europeia é baixa população. E se tirarmos as 4 grandes cidades norueguesas, todas as outras têm uma população bastante baixa. Ou seja, a nível de infraestruturas, os clubes optam, e bem, muitas vezes, para estádios pequenos, mais acolhedores, que é para criar um ambiente melhor. Não é escusado de ter um estádio de 30 mil quando se tem uma cidade de 10 mil. Não é? Não faria qualquer sentido. Agora, onde é que o futebol norueguês ganha muitos pontos em relação a muitos outros países? É porque o contexto social, o contexto económico do país é muito forte. E por isso os investimentos, tanto em clubes pequenos, também são bons, tanto em clubes pequenos como em clubes grandes. Ou seja, podemos pegar num clube da segunda divisão, da terceira divisão, terceiro escalão, e ter, tanto na equipa A como na formação, imensos full-times. Imensos. Que é uma coisa que... E quando digo full-times em que uma pessoa não tem que ter outras preocupações. Está dedicado ao futebol e isso ajuda muito. Isso ajuda muito. É lógico que vem de uma perspectiva social de ajudar os clubes locais, em que as empresas, mesmo das cidades mais pequenas, têm um enfoque em patrocinar os clubes locais e isso dá um potencial muito diferente ao futebol norueguês e dá outras possibilidades. Uhum. Sim, e corrija-me se estiver errado, mas também de outras conversas e de outros podcasts que já realizei, a ideia que eu tenho é que os países nórdicos, mesmo em nível de Estado, os clubes, estão muito mais abertos a novas tecnologias, reforçar os clubes nesse sentido, também ajudando os clubes financeiramente para que se possam reforçar tecnologicamente, investindo mesmo em sistemas de análise e tudo isso. Sim, acho que num clube nórdico o encontrar recursos financeiros para materializar certos desejos operativos, acho que não é essa a dificuldade. Ou seja, se um clube optar por nós queremos GPS, nós queremos este sistema de análise, nós queremos... o entrave não será a parte económica. Depois é uma questão mais de crença, ou uma questão mais de apostar em certas áreas. E aí, lá está, aí entra a variedade entre os clubes. Agora, não é pela parte económica que os clubes não têm certos softwares, ou seja, sem dúvida que não. A nível de infraestruturas também, há que salientar aqui uma grande diferença entre os clubes noruegueses. São aqueles que conseguem também ter não só o estádio deles, mas também um indoor de dimensões completas. Porque cá, por exemplo, a pré-temporada é janeiro, fevereiro e março. São 3 meses completos. Chega a 10, 11, 12 semanas de pré-temporada, que é muito superior aos outros países, que têm às vezes 4, 6 semanas para preparar a equipa. 12 semanas cá, logicamente, com temperaturas, janeiro e fevereiro é muito frio, em muitas zonas são temperaturas de menos 15, menos 20, menos 25, por isso quem tem um indoor para treinar ganha logo outro potencial, não é? outra base de trabalho muito mais forte.
a Federação Norueguesa, como também quer equilibrar as competições, o que fez? Há muitos anos investiu num centro de estágio em Espanha e todas as equipas de primeira e segunda divisão recebem fundos para ir lá fazer um estágio no mínimo de 15 dias. Ou seja, quebrar esses 3 meses de pré-temporada e de frio e ter 15 dias em Espanha com melhores condições de treino e isso equilibra bastante. Foi lógico que foi um investimento bem feito, tendo em conta o contexto norueguês, porque às vezes chegamos ao fim de março aqui e ainda há campos que estão com neve. E é difícil. Sim. E o futebol norueguês, considera que o futebol norueguês tem potencial para ganhar outra importância no panorama europeu, mesmo ao nível de uma maior valorização do jogador norueguês? E temos, obviamente, o Haaland tem sido o exponencial dessa mesma questão, porque tem dado nas vistas. Que tem potencial, tem. Que vai subir nos próximos anos no ranking, eu sinceramente não tenho dúvidas. Porquê? Porque temos que fazer uma análise do que foi o contexto ultimamente. Eu falei desses dois momentos. Nos anos 90, a Noruega tinha jogadores nos melhores clubes, né? Tinha 2 centrais titulares no Manchester United, tinha imensos jogadores no campeonato inglês. Entretanto, houve esta reestruturação, houve este sintético, e na fase de transição houve um gap qualitativo muito grande e aí pronto, a equipa sofreu e o ranking baixou extremamente e hoje em dia finalmente estão a vir as consequências positivas desse investimento e logicamente o país agora está a subir no ranking. Começou na Liga C da Nations League, entretanto está na Liga B, lutou para subir para a Liga A e isso é consequência desta nova geração e vermos não só o Haaland no Dortmund, mas o Jens Petter a Hauge a ir para o Milão, e ver finalmente esta geração que é uma consequência das novas infraestruturas. Sim, claro. Passamos agora para o próximo capítulo da nossa conversa e prende-se com o papel do selecionador. Vamos começar pelo convite, porque é o papel de selecionador, é um papel que por vezes os treinadores sentem algumas reticências em aceitar, porque dizem que gostam muito do treino e perde-se um pouco a vertente diária do treino, de trabalhar com os jogadores. O que é que o levou a aceitar esta proposta para treinar a seleção de sub-19 da Noruega? Foi assim, na Noruega há duas áreas em que realmente estão acima das outras a nível da qualidade dos processos. E um deles é logicamente a seleção nacional, a federação, e outro é o Rosenborg, pelo historial todo que tem, a capacidade que tem, a massa associativa, tem outras potencialidades. E logicamente a seleção está acima do Rosenborg, não é? Por isso, tendo em conta que eu apostei neste contexto norueguês e depois vamos chamar-lhe o melhor empregador de todos, vem com uma proposta, é difícil dizer que não. Mas compreendo que eu sou um treinador ainda jovem e compreendo perfeitamente quando certos treinadores dizem contexto de seleção, onde não se tem os jogadores no dia-a-dia, é para outras fases da carreira. Tudo bem, eu percebo isso. Agora, para mim, depois da análise, antes de aceitar, né, com a análise que tinha feito das gerações que aí vêm, ou seja, o meu primeiro grupo de trabalho é o grupo nascido em 2002, fazer uma análise desse grupo, ver como é o potencial do grupo de 2003, de 2004 e ver que realmente vamos trabalhar com os jogadores com uma qualidade muito boa e depois, sabendo que a Federação também, ao longo dos últimos 10 anos, investiu muito nos procedimentos, naquilo que estamos a falar, nos softwares,
e as pessoas que trabalham neste momento com as diferentes seleções nacionais são pessoas muito competentes. Também aí há um contexto de aprendizagem muito forte. E eu não é por ser treinador principal e por ter estado na primeira divisão sueca que a partir daí não quer voltar para um contexto júnior. Não, este contexto júnior para mim é acima a nível de capacidades, é um contexto acima do clube que tive na primeira divisão sueca, por exemplo. Só para, não é denegrir, mas só fazendo a comparação a nível de qualidade do plantel e de potencial. Por isso, para mim, foi a partir do momento que apareceu o convite, seria muito difícil eu recusar. E quais são as principais diferenças que encontrou para a função de um treinador habitual e convencional, do treinador de clube? Bem, também temos de ter em conta que este ano foi um ano muito diferente de um ano normal, seja em que contexto for, não é? Por isso, os nossos estágios de setembro, outubro e novembro foram todos cancelados. Por isso, nós temos tido soluções através de reuniões online para tentar preparar a equipa o melhor possível para uma fase de qualificação para o europeu, que é em julho, para uma fase de qualificação que é já em março. Tivemos que arranjar soluções alternativas que logicamente não são as melhores soluções num contexto ideal, que é testar no campo com os jogadores, mas para a situação atual foi o melhor que se arranjou. Temos que também perceber que o governo norueguês teve restrições mais fortes do que muitos outros países, o que fez com que os números na Noruega tenham estado controlados, tenham estado a um bom nível, mas também que a nível de futebol criou várias restrições, ou seja, fazer um estágio na Noruega teria sido muito difícil porque os jogadores que jogam no estrangeiro, e eu nos júniores tenho muitos jogadores no estrangeiro, só para virem à Noruega tinham que ficar 7 dias sem treinar, em quarentena. E isso é impossível. Não se pode pedir a um clube para chamar um jogador para ficar aqui 7 dias sem treinar. Por isso, lá está. O governo norueguês tem tomado decisões, na minha perspectiva, corretas para controlar a situação atual, mas a nível desportivo tem um impacto que não é o desejado, não é? Sim. E, portanto, como é que é, então, o dia-a-dia de um selecionador, se bem que, neste contexto, é sempre diferente e mais complicado de operacionalizar? Tem sido um acompanhamento constante dos jogadores, logicamente não só o visionamento dos jogos deles, mas tendo em conta que eu comecei em agosto, tendo em conta que tinha acabado de chegar e receber um novo grupo, não é como chegar num clube onde se tem já uma base de 20 jogadores, né? Eu recebi uma base acima dos 100 jogadores e tive que começar a fazer a avaliação dessa base e começar a cortar para ver com que grupos chegaríamos à fase de qualificação. Neste momento, para dar um exemplo mais concreto, temos uma lista de 36 jogadores para esta qualificação, onde a dia 8 de março sai a lista de 20. Por isso, muito do trabalho passou por conhecer os jogadores, não só no campo, né? Ir ver os jogadores em contexto de treino, ir ver os jogadores em contexto de jogo, mas também conhecê-los, sentar-me com eles, perceber o contexto deles a nível familiar, a nível social e por isso essa avaliação demorou, logicamente, muito tempo, né? Tendo em conta que eram mais do que 100 jogadores na primeira lista. Agora esta parte final, não é? Tendo em conta que estamos a aproximar a qualificação, já é uma parte já é mais operacional, já é de planeamento dos treinos desse estágio, planeamento das reuniões, planeamento, tudo o que envolve um estágio vai decorrer a qualificação na Hungria, por isso também tudo
o que é logísticas de viagens, essa parte toda ocupa imenso tempo, sem dúvida. Uhum. Sim, já iremos mais à frente essa questão do treino também em si, mas ainda em relação a esta parte da seleção e o scouting e análise dos jogadores, existe uma estrutura montada? Como é que se dá este processo? Já referiu que tinha essa base inicial de cerca de 100 jogadores e que depois foram retirando alguns dos jogadores, mas existe uma estrutura que o ajuda, que o acompanha, que lhe vá colocando alguns filtros iniciais e para que depois a sua análise também seja mais fácil? Sem dúvida, sem dúvida. É uma das coisas que, que eu estou muito impressionado com a Federação Norueguesa, é a ligação que há entre as diversas equipas. Os treinadores têm reuniões semanais, têm reuniões também em relação à parte de elite, reuniões mensais, ou seja, há um transfer de informação, uma partilha de informação muito acentuada. E depois, tudo o que é procedimentos, tudo o que é softwares, tudo o que é relatórios, as equipas têm que fazer exatamente o mesmo. Não é o mesmo a nível de como se treina ou em que sistema se vai jogar, não. Mas que software é utilizado para a análise, que tipo de análise individual se pretende, que tipo de análise coletiva de pós-jogo se pretende, tudo isso está padronizado. E lá está, vem desse investimento que a Federação fez nos últimos 10 anos e também nota-se no recrutamento das pessoas que são escolhidas para trabalhar na Federação, nota-se isso. Eles vão buscar pessoas com uma base académica forte também para terem capacidade para trabalhar com muita da tecnologia que é utilizada nesses processos. Sim, e acabou por tocar um bocadinho. Sim, e acabou por tocar um bocadinho no ponto a que eu queria chegar agora. Já disse que não existe, portanto, essas diretrizes de trabalho em termos de modelo de jogo e sistema de jogo, mas é algo que é discutido várias vezes, inclusive nas equipas B dos clubes. Ou seja, se a equipa B, a equipa de sub-19, a equipa de sub-21 devem ter um modelo de jogo e inclusive sistemas de jogo que permitam preparar o jogador para chegar à equipa principal, seja de clube ou de seleção. Portanto, vocês têm essa ideia ou cada seleção em si, cada equipa, trabalha de forma individual e pode jogar em termos de sistemas e dinâmicas completamente distintos? Uma coisa é os princípios de jogo que nós queremos que sejam transversais, não é? Esses estão ancorados e seguimos logicamente o que vai ser o nosso ADN. Agora, esses têm flexibilidade suficiente para depois serem aplicados num sistema seja de 4-4-2, seja de 4-3, seja do que for, não é? E logicamente que, pelo menos as minhas crenças são que uma pessoa recebe um grupo, no meu caso 2002, eu tenho que ver também qual é o sistema que passa melhor este grupo. Eu não tenho que ir para o meu sistema de jogo preferido. Eu tenho que ver, ok, para este grupo que recebo e vamos dizer, para o melhor grupo de 20 deste escalão, qual é o sistema de jogo que assenta melhor nas características, para as características destes jogadores, que é para eles também poderem evidenciar as qualidades que têm. Não vou escolher jogar em 4-3-3 se é por exemplo, este ano 2002 com poucos extremos e com imensos médios centros de qualidade a nível da média, não é? Por isso as coisas têm que fazer sentido. E esta linha orientadora vai sobretudo até aos sub-21, inclusive. Depois, a equipa A tem um objetivo claro de resultados, e não é que os outros não tenham, mas a linha orientadora é sobretudo até aos sub-21, incluindo. Uhum. Sim, e noutras conversas que já tive, inclusive com selecionadores, eles referiam essa tal linha orientadora também para o perfil do selecionador. Enquanto no clube há tempo para trabalhar
e há a possibilidade de conseguir com que o jogador se adapte ao treinador em contexto de seleção, aquilo que muitas vezes os selecionadores defendem é que por vezes é o selecionador que tem mais que se adaptar aos jogadores, porque não há tempo, não há muito tempo também para trabalhar sistemas de jogo para que os jogadores também não sintam a tal diferença. E também juntando a esta questão, aproveito para perguntar se procura ajustar um pouco a sua forma de jogar àquilo que os jogadores estão habituados a fazer no clube. Portanto, se há essa preocupação para não, portanto, mudar muito daquilo que é o jogar do jogador habitual. Eu acho que parte do nosso trabalho é reconhecer quais são as tarefas que eles têm no contexto de clube, porque esses automatismos vão-nos dar outras possibilidades, logicamente, na execução do plano a nível de seleção. Se eu tenho um médio defensivo que está habituado a ter certas funções semana após semana, não faria sentido eu chamar esse médio defensivo para lhe dar funções completamente diferentes. Por isso, há a tentativa de familiarizar ou sincronizar essas ideias para que o jogador também se sinta mais à vontade e consiga, como dissemos, num curto espaço de tempo, produzir o que se espera, não é? Tem que haver esse trabalho de... Lá está, faz parte da avaliação de que falámos. E já me referiu que neste momento e nesta fase, com o aproximar da fase de qualificação, que já está a preparar, portanto, as unidades de treino. Como é que estão a ser desenhadas essas unidades de treino com tão pouco tempo para treinar e trabalhar os jogadores? Este caso é um caso extremo, não é? Tendo em conta que os nossos 3 estágios de preparação foram todos cancelados e que a primeira vez que esta equipa técnica se vai juntar com os jogadores é já num contexto de qualificação, um grupo de 4 em que só o vencedor do grupo avança, há 3 jogos para ganhar numa semana. Por isso é uma situação bastante extrema, não é este o contexto habitual, não é? Agora, isto depois passa por tentar maximizar o treino, tentar maximizar as reuniões, sejam coletivas, sejam grupais, sejam individuais, para que os jogadores cheguem ao dia de jogo e não só tenham um conhecimento adquirido, mas também emocionalmente se sinta confortável em desempenhar o que lhe foi pedido. Por isso, aí há também um ajustar do que é pedido, não é? Não posso pedir a um jogador para desempenhar 101 tarefas quando teve 3 treinos para se habituar a elas, não é? Se calhar ele vai desempenhar muito melhor só 20 tarefas e aí, no total da equipa, a hipótese de ter melhores resultados, aí se calhar é ajudada, mas não podemos ser demasiado ambiciosos para esta ronda de qualificação. Contudo, também não podemos esquecer, para este grupo de 4, nós somos a equipa do pote A, ou seja, somos a equipa nos sub-19. Nos sub-19 a Noruega está número 11 do ranking. Estamos no pote A, ou seja, somos, a nível de ranking, a melhor equipa do grupo. Mas isso é só um ranking, não quer dizer que seja a melhor equipa, porque se analisarmos este grupo de 2002, a Hungria, que está no nosso grupo, quando esse grupo de 2002 estava nos sub-17, foi tanto ao europeu como ao mundial. E a Noruega não foi. Por isso, o ranking é em relação ao que os outros sub-19 fizeram, não estes jogadores que são sub-19 agora. E era por aí também que ia perguntar, portanto, quais são as vossas ambições em relação a esta qualificação e depois, obviamente, a presença? Esta qualificação, como disse, é diferente, tem uma estrutura diferente, porque a UEFA teve um calendário mais comprimido e teve que ajustar, por isso é um grupo de 4 em que se tem que ganhar o grupo e depois o vencedor do grupo joga um play-off contra o outro vencedor do grupo. Normalmente passa-se para a ronda de elite, que é outro grupo de 4. Desta vez vai ser um play-off, apenas um jogo.
é lógico que aí, e tendo em conta que vamos encontrar, se nós passarmos, né, vamos encontrar outro vencedor de grupo, estamos a falar, não é? 90 Possivelmente minutos. Portugal, uma Espanha, uma Itália, uma Alemanha, e para a Noruega, pronto, é um jogo e vamos logicamente tentar ter um plano para chegar ao europeu. O objetivo, é claro, é estar no europeu. São as 8 melhores equipas. Ou para ser justo, são as 7 melhores equipas mais o país organizador. É assim que é a estrutura de qualificação. E o objetivo é estar no europeu, porque o nosso objetivo é formar jogadores para a seleção A. E uma grande parte de formar jogadores é eles ganharem a experiência em competições internacionais, europeus, mundiais. Isso ajuda imenso, logicamente, para a formação deles. Por isso é que queremos estar no europeu, é para eles depois ganharem outro nível de experiência. Por isso, o plano nesta fase é muito simples, é ter que vencer o grupo e depois há uma final de um play-off, um jogo único, e a partir daí estamos no europeu. Entramos então agora no último capítulo desta nossa conversa e vamos centrar em Luís Pimenta enquanto pessoa e enquanto treinador. Como é que se pode definir Luís Pimenta? Enquanto pessoa, eu sempre fui uma pessoa aberta a experiências novas. E eu estar na Noruega neste momento é consequência disso. É o 5º país onde estou a viver, e eu acho que quando uma pessoa aposta, se o desejo é apostar numa carreira de treinador de futebol, tem que estar disponível para isso, porque no meu plano de carreira, eu não tinha imaginado um plano de carreira estando 10 anos no futebol escandinavo. mas uma pessoa não controla as ofertas que recebe, a força dos projetos, mas tem que depois fazer o melhor disso e tentar Obrigado avançar por nos terem seguido em mais um episódio. das Sigam o possibilidades ProScout nas que nos redes são sociais, apresentadas. em Facebook, Twitter, Eu sempre Instagram, fui- YouTube e sempre- principalmente no sempre nosso gostei, site em conhecer culturas novas, sempre gostei de www.proscout.pt. experimentar Até à próxima! desafios novos, e felizmente tem corrido bem. Logicamente que há o reverso da medalha, que é ter uma estrutura social em Portugal, família, amigos, que ao fim de tantos anos no estrangeiro também pesa, mas para conseguir estar bem onde estou e sentir que estou motivado e estou a dar passos, tenho que encontrar um equilíbrio certo com o que se passa em Portugal, não é? E no meu caso em concreto, né, tenho 2 filhos pequenos, de 10 anos, gêmeos, e eu não consigo estar cá e ser o melhor treinador que consigo ser se não sentir que essa área da minha vida está bem preenchida. Né? Por isso, perguntando sobre mim enquanto pessoa, enquanto treinador, estas duas coisas estão muito associadas. Eu, se não estiver bem enquanto pai, não vou estar bem enquanto treinador, isso é certo. Claro. Sim, dessa questão lembro-me sempre do caso de Paulo Fonseca, que já revelou que passou algumas dificuldades a nível familiar quando estava nesse período mais conturbado no Futebol Clube do Porto, porque lá está, muitas das vezes esquecemos que os profissionais de futebol têm também o lado familiar e o lado humano, que pesa muito nas suas decisões e no seu dia-a-dia. Lá está, e voltando há uns minutos atrás, à pergunta de estar num contexto de seleção, tendo em conta que eu tenho imenso respeito pelo que está a ser feito agora pela Federação Norueguesa, aparece esse convite e todos sabemos que num contexto de seleção há uma maior flexibilidade ou disponibilidade para também poder equilibrar esta vida pessoal, tendo em conta que tenho filhos em Portugal, este equilíbrio nesta fase da minha carreira, mas também nesta fase da minha vida, porque os miúdos ainda são novos, achei o passo ideal, porque equilibrava muito bem as duas áreas. Num contexto de clube, onde já estive, né, tanto na Suécia como na Noruega, todos sabemos que
o que interessa é a vitória no fim de semana. E aí é outro tipo de exigência diária que tem um impacto negativo na disponibilidade para ir a Portugal, para estar com a família. Né? Por isso, eu acho que as decisões, pelo menos para mim, para eu me sentir que estou a avançar na direção certa, eu tenho que ter um equilíbrio forte nas duas áreas. E em relação a objetivos pessoais, a curto e médio prazo, onde é que vê Luís Pimenta, por exemplo, daqui a 5 anos? Não, a curta experiência que tenho, porque lá está, sou um treinador jovem, já me deu para perceber que não dá para antecipar onde vou estar daqui a 5 anos. Tenho um contrato de 3 anos com a seleção norueguesa e estou felicíssimo com onde estou agora e com as funções que tenho. A Federação Norueguesa tenta sempre ter estabilidade nas posições, por isso, se ao fim de 3 anos aparecer a proposta de renovação, em princípio será uma proposta muito aliciante. E lá está, e aí já de repente já passaram 6 anos. Por isso, onde vou estar daqui a 5 anos, se eu tivesse que apostar agora, é na seleção norueguesa. Mas, como disse, é muito difícil antecipar isso e veremos o que acontece. E gostava, por exemplo, de regressar a Portugal e poder treinar um clube em Portugal? Lógico, eu sou português e um dia, a seu tempo, se realmente um projeto interessante se tornar uma possibilidade, sim. Agora, também há muita coisa que eu gostava que mudasse no futebol português. E não é criticar o futebol português. Eu adoro Portugal, adoro a mentalidade portuguesa, mas acho que a vida de treinador em Portugal, e basta olhar para números de mudanças e despedimentos, eu acho que eu pelo menos não sou um apologista dessa situação. Acho que os treinadores deviam ter condições de trabalho melhores e eu acho que isso depois traria um benefício a longo prazo aos clubes. Por isso, não estou com grandes pressas de voltar, para ser sincero, tendo em conta que estou numa posição muito agradável. Chegamos então assim ao final desta nossa conversa. Luís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e só tenho que lhe desejar boa sorte e uma continuação de excelente trabalho. Esperemos ver a Noruega no Europeu. Obrigado pelos desejos e obrigado pelo convite, é sempre um prazer, como disse. Chegamos assim ao fim desta edição do Scott Talks. Já sabem, teremos sempre convidados ligados ao futebol, seja a área do treino, análise ou scouting. Continuem-nos a acompanhar nos sítios habituais e até à próxima edição. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!